Esse filme é tão problemático que hoje é praticamente impossível de você achar ele pra assistir. E quando um filme some assim, normalmente tem um motivo. Nos anos 70, algo bizarro acontecia na produção de filmes. Para um filme ganhar dinheiro, ele precisa ser assistido e ser assistido no cinema. Naquela época era muito mais difícil do que hoje em dia, porque hoje tem muito marketing, mas naquela época o marketing era mais fraco, não tinha redes sociais, e a forma mais fácil de fazer um sucesso é o filme ser bom, e daí o pessoal vai assistir o filme e vai ficar comentando, e no boca a boca o filme vai virar um sucesso. Mas surgiu o VHS, ou seja, filmes que não passavam para o cinema e ia direto para o VHS para as pessoas assistir na casa delas. O problema disso tudo é que para você ver um DVD, na época que tinha os DVDs, você escolhia o filme, né, pela capa, pelo título, e VHS era a mesma coisa. Para você querer comprar um VHS, tinha que chamar atenção, e nessa época eles criaram uns filmes muito perturbadores que iam direto pro VHS para as pessoas conseguir assistir assim na casa delas. Então eles começaram a fazer filmes perturbadores para conseguir chamar a atenção das pessoas só com uma capa e um título de filme. E no vídeo de hoje vamos ver um desses filmes, e esse filme é tão errado que você não vai achar ele em lugar nenhum. O filme foi simplesmente excluído, você não consegue achar ele para assistir em nenhum streaming. O filme que estou falando é muito problemático, conta a história de um menino que após 3 anos estudando fora, ele volta para sua mansão e o que ele faz com as empregadas é algo muito doentio. No vídeo de hoje você vai ver o filme A Iniciação. Hoje em dia tá muito difícil você conseguir assistir todos os filmes e séries, porque cada filme é um streaming diferente. Para assistir todos os filmes, séries e futebol você vai gastar mais de R$200, e isso com um plano mequetrefe, um plano com anúncios. Se você tá assinando isso, você tá queimando seu dinheiro, porque chegou a Nova Play. É uma plataforma alternativa onde você pode assistir filmes, séries, desenhos, futebol, animes, tudo em um lugar só. E para você fazer o teste grátis é simples, clique no link aqui embaixo nos comentários. O filme começa obviamente mostrando o título do filme, o título é A Iniciação, as façanhas de Don Juan. E se você não sabe quem é Don Juan é um cara que não tinha limite pra ele passava a vara em todo mundo, não importava, ele fazia de tudo pra conseguir fazer isso com uma mulher. E o Don... Me sentindo fica doce. Don Juan eu sempre achei que foi um personagem histórico, né, alguém que existiu, mas não, Don Juan nunca existiu, ele é um personagem de ficção, fictício. Olha como esse canal tem cultura. O protagonista do filme é o Jorge, um menino que ficou 3 anos viajando e agora está de volta à sua casa, onde tem várias empregadas e sua mãe também, além de sua irmãzinha mais nova. O estranho é que quando ele vê a irmã dele, eles se abraçam, se cumprimentam, e a mãe deles fala a seguinte diálogo: na boca não. Que é isso que eu tô vendo? Porque quem que escreveu isso? E aí que você já começa a pensar, né? Pô, será que o menino tem um histórico ali com pessoas da família dele? Você começa a ficar preocupado. Ele e a irmã dele vão andar no mato e encontram uma das empregadas que dá umas frutas pra ele. E do nada ela para pra fazer um xixi. E Roger fica olhando com uma cara de bobo. E Roger fica olhando com uma cara de bobão pra ela. Uau, essa mulher está mijando na minha frente, que legal. Depois no mesmo mato ele tá ali andando e ele vê um velho colocando flores ali, fazendo uma espécie de ritual muito estranho, e nesse ritual ele tem uma foto de uma mulher, e também fazendo parte do ritual ele começa a colocar algumas flores no saco. Ele abre a calça do zíper e começa a colocar umas flores ali. Eu queria entender o motivo? Queria. Ele sai dali correndo e encontra outra coisa bizarra, uma outra empregada no meio do mato recebendo, né, fazendo o ato, e essa mulher vê o Roger, fala com ele e fala bom dia, senhor Roger, como se fosse algo normal assim. E logo no começo a gente já pode ver que essa casa do menino não é nem um pouco normal, todo mundo só quer fazer sacanagem, e eu não sei o motivo, o filme também não fala qual é o motivo disso. Se talvez é um dos critérios para você conseguir um emprego nessa casa, você tem que fazer isso, você tem que ser da sacanagem, não sei se é isso, ou talvez porque não existia TV na época, então quem sabe na folga os empregados, os funcionários não tinha nada pra fazer, então eles só faziam isso. Ninguém sabe porque os caras eram muito safadinhos nessas épocas. Bifetinha comigo mesmo. Frase foda. Nessa época não, né? Nessa casa aí do filme. E se você acha que eu tô exagerando, eu não tô exagerando, meu amigo. Que gráficos!
No segundo dia ele fica observando as empregadas no rio e uma delas começa a falar que o marido dela não consegue deixar o meninão dele animado pra brincadeira. Ele tenta tomar remédio, faz até oração, o que dá a entender que aquele velho que tava lá no meio do mato fazendo uma espécie de ritual, aquele ritual que ele tá fazendo era pra fazer o menino dele acordar, sabe? Ficar pronto pra ele conseguir brincar com a mulher dele. Por isso que ele tava colocando aquelas flores na calça, com uma tentativa talvez de fazer crescer aquela planta que ele tem no meio das pernas. Mais tarde o Roger fica esperando a galera se confessar pro padre, e tá indo tudo bem, até que a tia do Roger chega ali, começa a conversar e fala que ela tem pensamentos carnais com o sobrinho dela, que é o Roger. O Roger fica ali em cima, escondido, todo animado, até que o burro acaba caindo e ele cai em cima do padre, e daí, né, tudo aquele bafafá e tal, e ele vai ter que pagar, né, por seu pecado, pelo seu erro, ele vai ter que receber 10 chicotadas na bunda. O triste é que essa chicotada foi um grande evento na frente da família toda. A família toda se reuniu, cada um levou um prato e ficou vendo o menino levar uma chicotada na bunda. O Roger é a grande decepção da família, ele não é bom em nada, é considerado uma decepção por todos, até que ele acha um livro, e o livro é o livro da sacanagem, onde ensina a fazer coisas picantes com mulheres, e após ele ler todo o livro, ele vai pôr isso em prática, ele cansou da teoria e vai pôr isso em prática. Mas esse livro, ele não é sobre ensinar a chegar em mulheres, de forma formal, de forma normal ali, não, ele apenas ensina como satisfazer ela, ou seja, o nosso protagonista não chega na mulher e tenta conversar com ela, tenta pegar ela só com o dialeto dele, não. Ele apenas agarra a mulher e começa a fazer o negócio nelas. E hoje em dia, isso se chama como? Crime, né? Isso daí é um crime hoje em dia, pra quem não sabe. Talvez seja um dos motivos que esse filme não exista mais hoje, que ninguém fale desse filme, ou que esse filme esteja disponível pra você assistir. Será que talvez é esse o motivo? Que o pezinho fica cometendo crime toda hora com as empregadas? Talvez. Ele tenta fazer isso a primeira vez, mas não consegue, e o bizarro é que a irmãzinha dele fica do lado dele o filme todo, e ela fica perguntando, e aí? Já comeu a Emília, a nossa cozinheira? E aí? Tipo, a menina tá muito interessada em quem que ele tá macetando. A irmã dele passa boa parte do filme junto com ele e já me deixa com medo, porque vai que o roteirista é louco. A irmãzinha dele é toda fofinha, sabe? É a parceira dele ali. Vai que o roteirista mete o louco e fala, ele vai macetar todo mundo, até a irmãzinha, tô nem aí. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Imagina se isso acontece, cara. Esse filme devia ser... Se isso acontece, eu deleto meu canal. Eu paro de assistir filmes aqui pra esse canal. Cara, esse é o maior crime de todos os tempos. Mas voltando à história do filme, por um milagre, o Roger ganha um presente que só ele gostou, que foi o que? A Segunda Guerra Mundial. A Alemanha e a França começam uma guerra ali, todos os homens vão pra guerra, sobrando o Roger contra todas as mulheres sedentas da casa, porque todos os funcionários homens tinham rala e rola com as funcionárias mulheres, e sem os homens, o menino Roger tá à vontade pra fazer uma baguncinha. Ele só tem ele ali. Homem está escasso, ou seja, aquela lei, oferta e demanda. E daí, obviamente, ele acaba se aproveitando disso e ele faz com todas as empregadas da casa. Não só com todas as empregadas, mas com a irmã mais velha que ele tem, ele acaba fazendo também. E também com aquela tia dele que tinha se conversado, que gostava dele e tal, ele também faz isso. E o filme é completamente explícito, mostra tudo, e quando falo tudo, é realmente tudo. É uma ideia muito doente da cabeça esse filme. O cara é rico e todas as empregadas querem ele, e as empregadas não são umas velhinhas não, são tudo empregada nova. O grande problema começa que antes, pela noite, as meninas entravam no quarto dele para fazer coisas com ele, mas dessa vez as meninas entravam para contar uma coisa, que elas estavam esperando um filho dele, ou seja, todas as empregadas, a tia e a irmã mais velha, vinha com o bebezinho na barriga no quarto dele e falava, tô esperando aqui o neném. No entretanto, a guerra acabou e todos os homens voltam para casa, e Roger é muito merdeiro, porque ele pega as mulheres e tenta arrumar um marido para cada uma, pois assim um Zé Mané vai criar o filho dele. Ele faz esse plano e o pior de tudo é que dá certo, todos os empregados se casam, arrumam um marido e esse marido vai assumir o filho. O filme acaba com as empregadas indo embora e o Roger também vai embora, já que ele só foi ali na casa para passar as férias, agora ele tá voltando para a cidade. E assim acaba a história do jovem Dom Juan. Graças a Deus acabou esse filme. E esse filme é bem doentio, é um dos filmes mais problemáticos que eu já vi, é tudo muito explícito e é estranho porque na época dos anos 70, 80 tinha muito isso, tipo, filme que o cara pega a tia, o tio vai viajar e ele fica sozinho com a tia, sabe?
O cara teve um filme que o menino, é nem adolescente, um menino ainda, uma criança, ele mata o cachorro só pra ficar com a madrasta, algo doentio. Então, nos anos 70 e 80, o cinema viveu um momento muito específico. Era uma época em que, né, o sexo não era mais um tabu. A galera tipo, agora nós pode falar de sexo, né? Todo mundo faz mesmo. E isso transformou ele num produto. E daí veio a chegada do VHS que mudou tudo. Os filmes não precisavam mais passar por grandes estúdios, nem agradar os críticos ou o público geral. Bastava chamar atenção na capa. E poucas coisas chamavam mais atenção do que o proibido. Esse novo mercado criou uma enxurrada de filmes eróticos. Eles eram baratos, rápidos de produzir e extremamente lucrativos. Não existia a intenção de contar uma boa história, o objetivo era provocar mesmo. E quando a nudez deixou de chocar, o choque precisou escalar, precisou ser mais choque, mais coisa bizarra. Temas que antes eram impensáveis começaram a aparecer não como reflexão, mas como isca. Tabus familiares, relações moralmente erradas e situação desconfortável era usada apenas porque despertavam curiosidade. Não era um debate ou uma crítica. O tio tá ficando com a sobrinha. Não é uma crítica sobre talvez um abuso. Não é isso. É sacanagem só. Nessa época só era isso. Não era uma defesa desses temas, também não era uma crítica, era só explorar os temas proibidos da época. E a censura da época, em muitos lugares, estava focado só em política e violência. Então, o rally rola passava quase despercebido. O resultado foi uma geração de filmes que até na própria época já eram questionáveis, mas hoje em dia, se naquela época esse filme aqui já é errado, imagina hoje em dia. Hoje em dia esses filmes estão completamente deslocados do mundo que a gente vive, não tem nada a ver com a realidade hoje em dia. E muitos deles não foram proibidos, na verdade quase nenhum é proibido. Hoje em dia, esse filme aqui eu consegui achar e baixar. Você consegue baixar esse filme aqui, mas óbvio você não vai achar na Netflix, no streaming. Eles desapareceram. É muito difícil eu conseguir achar o link para baixar esse aqui. Esse filme foi um desafio, tô alguns anos já tentando achar para fazer vídeo. E esses filmes sumiram porque são filmes muito errados, que toda hora mostra coisas erradas e para aquela época era normal. E na época eu acho que até faz sentido, né? O cinema, talvez eles não olhavam pro cinema como uma arte tão grande assim, tipo, nossa, cinema é arte. Meu Deus, eu acho que eles não glamorizaram o cinema naquela época. Eles só viram o dinheiro, falaram, vamos fazer umas coisas proibidas pra gente lucrar, e é isso. Esse filme poderia muito bem estar naqueles sites mais adultos, e eu acredito o motivo desse filme não existir é por conta da sua exposição, de mostrar demais. Na verdade eu não acho que é por isso, não acho que é por mostrar demais ou pela exposição, mas sim porque o menino agarrava as mulheres pelo braço e fazia coisas com ela. Elas gostavam? Gostavam, mas mesmo assim hoje em dia ia dar uma cagada federal se fosse lançado esse tipo de filme. Eu achei um filme bem doentio mesmo, não recomendo que você assista, eu acho que ninguém deve assistir esse filme porque não agrega em nada na sua vida, e quando eu falo nada é nada mesmo, não tem nada de bom, nada. A única coisa boa é as empregadas, que são umas belezas, mas hoje em dia elas estão bem velhas, provavelmente, bem acabadas. Mas tirando isso, o filme não tem nada de interessante. Você perdeu horas e horas da sua vida se você for assistir esse filme. O filme até tem 1h30, curto e tal, mas vai ser 1h30 perdida na sua vida. E eu perdi essa 1h30 fazendo esse vídeo aqui. Então se você puder se inscrever, deixar seu like no canal, porque deu um trabalho assistir esse filme, porque realmente não é um filme interessante, é uma tortura psicológica assistir esse filme, com certeza. Então se você puder ajudar, fortalecer o canal, deixando o like, se inscrevendo. E outra coisa, peço que você comente qual vídeo, qual filme você quer ver aqui no canal, sobre o que você quer ver eu falar. Comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos vocês. E me siga no meu Insta também, porque lá você fica por dentro das novidades e lá você escolhe os próximos vídeos do canal. Então é isso, muito obrigado, se vemos no próximo vídeo, um beijão e tchau!